ações do controle de constitucionalidade. Nós dizemos que o controle de constitucionalidade pode ser abstrato, objetivo e concentrado. Então, muitas vezes, a prova da FGV, principalmente em questão prática, geralmente a letra B, ela pode nos perguntar assim: qual a ação do controle concentrado? Qual a ação do controle abstrato? Qual a ação do controle objetivo? E aí, a prova da FGV estará falando das 4 ações: ADC, ADI, ADO e ADPF. São as 4 ações do controle concentrado, abstrato e objetivo que vão ser promovidas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, quando a Constituição diz, lá no artigo 102, que traz inclusive o rol de competências do Supremo, diz que o Supremo é o guardião da Constituição, o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos em face da Constituição da República deve ser promovido diretamente no Supremo Tribunal Federal. Essa ADI e essa ADC, para que realmente seja cabível, devem ser essas leis ou atos normativos, normas primárias, e estão descritas lá no artigo 59 da Constituição. Então, exemplo de uma norma primária são todas as leis: lei delegada, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, decreto, resolução, norma primária. Precisa ser uma norma que já esteja em vigor ou, no mínimo, em vacatio legis. Não cabe ADI nem ADC de projeto de lei, porque a lei ainda não nasceu. De PEC, proposta de emenda constitucional, também ainda não cabe, porque ainda não surgiu efetivamente no ordenamento jurídico. E ainda precisa que essas leis ou atos normativos sejam posteriores à Constituição da República. Então, são 3 pontos importantes e comuns, tanto a ADI quanto a ADC, e que não estão escritos textualmente na nossa Constituição, nem nas leis que regulamentam a ADI, a ADC e a ADO. Então, por isso, a importância da nossa revisão. Devem ser, portanto, mais uma vez, normas primárias, já em vigor ou em vacatio legis, e posteriores à Constituição da República. A legitimidade para essas 4 ações está lá no nosso texto constitucional, lá no artigo 103 da Constituição. Então, a gente não precisa saber de cabeça, né? Saber de cor. Esses legitimados, portanto, descritos no artigo 103. Nós grifamos de forma muito estratégica os legitimados que precisam demonstrar a chamada pertinência temática. Como também fizemos remissões lá no artigo 103 ao artigo 103 e 104 do CPC, que fala quem precisa constituir advogado para postular em juízo. Então, desse rol de legitimados, as nossas marcações vão nos ajudar na sua prova. E aí, lembrando o seguinte, quando a gente fala do controle de constitucionalidade, nós deveremos sempre, naquele caso prático que a FGV nos trouxe, avaliar 2 tipos de constitucionalidade. Ou seja, nós devemos avaliar 2 critérios. Nós devemos verificar se aquela lei ou ato normativo, ele é constitucional ou não, no seu aspecto material. Significa o quê? Aquela lei, aquele ato normativo, ao trazer aquela matéria, aquele conteúdo, infringiu o texto constitucional, infringiu a Constituição, aí vai ser uma inconstitucionalidade material. Mas também, com perfil na FGV, a gente deve verificar se aquela lei, aquele ato normativo, não padece de um vício de inconstitucionalidade formal. Então, são as 2 inconstitucionalidades que a gente deve avaliar. A material, quanto ao conteúdo, e a formal, quanto à forma. Mas como assim quanto à forma? Primeiro aspecto é que a gente deve avaliar, naquele caso prático que a FGV nos trouxe, vai ser assim. Aquela lei, ela observou todo o processo legislativo, desde a iniciativa, aquela lei tinha, ou aquele ato normativo, tinha reserva de iniciativa? E quem propôs aquela lei ou ato normativo tinha realmente como o direito de ter essa iniciativa? E quando tramitou essa lei, tramitou de acordo com o que a Constituição decreta e determina a partir do artigo 59? Essa é a nossa primeira avaliação sobre a inconstitucionalidade formal. Daí, outra forma de inconstitucionalidade formal, também com muito foco na prova, é a gente avaliar se aquela lei foi criada por um ente que poderia legislar sobre isso. Ou seja, ele tinha competência para disciplinar aquele conteúdo. Exemplo,
A Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma federal criada a partir da competência da União. Então, pode a FGV trazer para nós uma questão prática dizendo uma lei estadual conferiu mais direitos à proteção de dados dos titulares. Pode ser uma lei cujo conteúdo material seja constitucional. Mas lei estadual não pode disciplinar sobre proteção de dados, é uma competência da União. Então, há uma inconstitucionalidade formal. O ente federativo não poderia ter legislado sobre aquele tema. Então, vamos lá? Nas 4 ações do controle de constitucionalidade, quais são os 2 cuidados que a gente vai ter que sempre verificar? Se existe constitucionalidade ou não material e se existe constitucionalidade ou não formal. E na redação dos tópicos, abri um tópico da inconstitucionalidade material, falando desse jeito, né? Nomeando dessa forma, porque é um quesito que se apresenta na peça, como critério de pontuação, e inconstitucionalidade formal, dando esse nome também na redação da nossa peça, certo? Sobre os recursos, vamos lembrar o seguinte, pode ser que a FGV nos pergunte como impugnar essa decisão judicial. Como que advogado impugna uma decisão judicial? Recorrendo. Para que a gente possa verificar qual é o recurso cabível, 2 perguntas. A primeira, qual é a decisão? É uma sentença? É um acordo? É uma decisão monocrática? Uma decisão interlocutória? Qual a decisão? E depois, qual é o conteúdo? Para que a gente possa realmente verificar qual é o recurso cabível. Devemos fazer esse caminho. Agora, qual é a dica para a gente ganhar agilidade também na prova? O recurso ordinário, o chamado também recurso ordinário constitucional, simplesmente recurso ordinário, ele só caberá perante o Supremo ou perante o STJ. E as competências do Supremo estão no artigo 102 e do STJ no artigo 105. O recurso ordinário, ele é detalhadamente descrito no seu cabimento no texto constitucional. Então, a dica é a gente começar primeiro a verificar, naquele caso prático que a FGV nos trouxe, se é caso de recurso ordinário. Dando só uma outra dica, que a maioria das hipóteses de cabimento do recurso ordinário é de decisão denegatória nos remédios constitucionais. Então, decisão denegatória no mandado de segurança, no mandado de injunção, no habeas data, no habeas corpus, né? São exemplos de cabimentos do recurso ordinário. Mas cá para nós, lembrando, a gente não precisa saber nada de cabeça, né? A gente vai dar uma olhada no artigo 102 e no artigo 105. Se aquela proposta da questão prática, ou eventualmente de peça processual, encaixa no recurso ordinário. Pois bem, esse é o recurso ordinário. Um outro grande recurso com foco para a nossa prova é o recurso extraordinário. O recurso extraordinário de competência do Supremo, e logo também estará previsto lá no artigo 102, especificamente no artigo 102, inciso 3º, é quando um acórdão, decisão de colegiado, ofender a Constituição. Agora, o cabimento do recurso extraordinário não é só a gente descrever o artigo 103, 102, inciso 3º, não só isso. Mas a gente também deve acrescentar umas outras 4 informações. Quais são as informações? Que aquele acórdão realmente é uma decisão que esgotou as instâncias ordinárias. Diz o Supremo que para que a gente possa realmente interpor o recurso extraordinário, deve ter havido prévio esgotamento das instâncias ordinárias. É por isso que não cabe recurso extraordinário de decisão monocrática. Ainda, é preciso demonstrar que o nosso recurso extraordinário não quer rediscutir exame de provas. Não cabe para reexame de provas, e sim análise da tese jurídica. Terceiro ponto, que houve o devido pré-questionamento. E o que é pré-questionamento? É que aquela questão, aqueles artigos da Constituição que a gente entende violados, já foram previamente questionados, debatidos no tribunal recorrido. Traduzindo em miúdos, o acórdão recorrido deve ter feito expressa menção aos artigos da Constituição que a gente vai entender violados.
E o quarto requisito para realmente ser cabível o recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral. É demonstrar que aquele litígio envolve tema de repercussão para a sociedade. Transcende o interesse das partes, tem uma repercussão para a sociedade. E o CPC vai explicar o que é repercussão geral lá no artigo 1035 que nós grifamos, né? Para a gente lembrar o que seria o recurso, a repercussão geral no recurso extraordinário. Com relação à redação do recurso, vamos lembrar que os recursos, em regra, têm folha de rosto. E a folha de rosto é dirigida ao juízo recorrido. E nessa folha de rosto, nós teremos 3 pedidos, com o nosso macete PCR. Preparo, contrarrazões e remessa para o juízo que realmente irá julgar o recurso. Então, nós vamos pedir preparo, juntada da guia de preparo, quando for o caso de preparo, ou seja, não for o caso de isenção, por exemplo, o beneficiário da gratuidade da justiça, ou a advocacia pública apresentando esse recurso, aí não tem o preparo, contrarrazões, intimação do recorrido para contrarrazões, e a remessa para o juízo que irá julgar esse nosso recurso. Isso que consta na primeira folha, na folha de rosto. Depois tem o segundo endereçamento, que daí é o tribunal que vai julgar o nosso recurso, e a estrutura da redação vai ser fato, tempestividade, os recursos terão em regra o prazo de 15 dias contados em dias úteis, vai dizer lá nas disposições gerais de recursos, lá no artigo 1003, prazo de 15 dias. Depois vai ter, dentro do direito, 3 subtópicos: cabimento, razões de reforma e, eventualmente, razões de invalidação. Razões de invalidação depende do caso prático que a FGV nos trouxe. O artigo 93, inciso 9º da Constituição, diz para nós que as decisões devem ser devidamente fundamentadas. Se tiver ausência de fundamentação, nós também pediremos a decretação de invalidação daquela decisão recorrida. Um tópico de efeito suspensivo se o recurso não tiver efeito suspensivo de lei, seguindo os requisitos do artigo 995, parágrafo único. E, no final, os pedidos e requerimentos, que vão ter sempre pelo menos 3 pedidos, para que o recurso seja admitido, para que ele seja provido, e nós iremos descrever o que a gente quer com a nova decisão, né? Acolhido o recurso, qual vai ser a nova decisão a benefício do interesse do nosso cliente. Ainda, sobre os recursos de determinadas decisões interlocutórias descritas em lei, caberá agravo do instrumento. Com foco na nossa segunda fase, o juiz de primeira instância indefere o pedido de liminar do mandado de segurança. Então, é uma decisão interlocutória sob tutela provisória. Cabe agravo do instrumento. Então, de determinadas decisões interlocutórias definidas em lei, caberá agravo do instrumento. Ou é uma lei específica, como, por exemplo, no mandado de segurança, que textualmente diz que cabe agravo do instrumento da decisão sobre o pedido liminar, ou lá no 1015 do CPC, que traz o rol das decisões interlocutórias agraváveis. Das sentenças, cabe, em regra, apelação. Então, foi proferida uma sentença numa ação popular, caberá apelação. Excepcionalmente, de uma sentença, caberá o recurso ordinário. Qual é a única hipótese que caberá recurso ordinário de sentença? Nas demandas envolvendo Estado, estrangeiro ou organismo internacional, em face de uma pessoa física domiciliada no Brasil ou um município. Aí, a ação na primeira instância corre na Justiça Federal, da sentença do juiz federal caberá recurso ordinário para o STJ. É a única hipótese, então, da sentença que caberá recurso ordinário. Ainda da sentença do juizado especial, não cabe apelação e sim recurso inominado, previsto lá na lei do juizado especial. Mas nas demais sentenças caberá apelação. Ainda, quando o processo chega em qualquer tribunal, seja no STF, seja no STJ, seja no Tribunal de Justiça, no TRF, quando um processo chega no tribunal, ele vai para um relator. Se este membro do tribunal decidir sozinho, essa decisão se chama decisão monocrática. Da decisão monocrática cabe o recurso agravo interno. Da decisão monocrática cabe agravo interno, lá do artigo 1021 do CPC. E ele se chama agravo interno porque é levar o caso para o colegiado que pertence àquele membro do tribunal. Então, foi uma decisão proferida pelo relator da primeira turma, o agravo interno é dirigido para a primeira turma, ou seja, o colegiado que pertence a esse membro do tribunal. Esses são os nossos recursos, né, dentro, com foco, da nossa segunda fase constitucional. E quanto aos remédios constitucionais, o cabimento, bem rapidinho.
Habeas corpus, ele protege o direito de ir e vir e permanecer, o direito de locomoção. Mandado de segurança, para seu cabimento, exige que seja uma ação com prova pré-constituída. Então, a FGV vai ter que dizer para nós que existe prova pré-constituída, o chamado direito líquido e certo. No mandado de segurança, portanto, não existe instrução probatória. Mandado de segurança coletivo só será possível ser impetrado pelos legitimados que o ordenamento jurídico autoriza. Você vai conferir tanto o que está escrito na Constituição quanto o que está escrito na lei do mandado de segurança. O mandado de injunção é quando para nosso cliente quer exercer direitos que a lei, a Constituição conferiu, mas não foi regulamentado. Então, o mandado de injunção visa concretizar direitos e cabe em face de norma constitucional de eficácia limitada, que precisa de lei para que eu possa exercer esses direitos. Habeas data, dá-me os dados, dá-me as informações que você tem sobre a pessoa do impetrante. O habeas data deve ser, então, impetrado quando a gente quiser obter informações, dados sobre a própria pessoa do impetrante, constantes em cadastros de caráter público. A ação popular só poderá ser promovida por um cidadão. Então, a FGV necessariamente deve nos mostrar que existe um cidadão, um eleitor, uma pessoa que tenha capacidade eleitoral para votar. E aí ele vai proteger os direitos resguardados aqui pelo texto constitucional. Já a ação civil pública só pode ser promovida pelos legitimados do artigo 5º, na defesa de direitos difusos e coletivos, mesmos inclusive da ação popular. E o que distingue a ação popular da ação civil pública é quem vai mover essa demanda. Enquanto na ação popular é só o cidadão, o eleitor, na ação civil pública já amplia para, inclusive, as associações. Lembrando que os legitimados para a ação civil pública estão lá na lei da ação civil pública, certo? Sucesso para vocês, boa sorte. Uma pós-graduação diferente, que você pratica de fato. Como é que é isso, Elaine? Aqui nós estamos ambientados no metaverso, um ambiente super seguro. Eu estarei aqui orientando o aluno da pós-graduação do curso jurídico a perder todo o medo, todo o receio e insegurança no que diz respeito à audiência. E não é só a audiência, Isaías. Aqui nós vamos trabalhar também com correção de peças, com a inteligência artificial e também simulação processual. É linha do tempo processual como um todo. Quem quer aprender a advogar vai ter isso e mais uma série de cursos. Essa é a tua pós-graduação para 2025. Bora lá então, pessoal, aquela revisãozinha rapidinho para a gente entrar na prova com aquela confiança suprema e tranquilidade. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, e não esqueça do que eu vou te falar. Se você estiver fazendo a sua prova e você perceber que você está gastando muito tempo numa questão, mais tempo do que você costuma efetivamente gastar, não insista naquela questão. Pule, vá para outra questão e deixe essa questão para fazer por último. Não gaste tempo naquela questão que você está se batendo e fica acompanhando o seu tempo no relógio. Passou do tempo que você costuma fazer, vai para a próxima. Deixa para gastar isso aqui no final, tá? Então, a gente já começa com essa dica aqui para você ir esperto com essa observação. E agora eu efetivamente vou tocar em alguns assuntos que a gente precisa lembrar. Como a gente sabe, pessoal, essa parte de direitos fundamentais, ela cai com bastante incidência, seja na parte material da peça, seja efetivamente na questão. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui que me parecem interessantes para a gente rememorar, tá bem? Então, eu preciso que você lembre de algumas características dos direitos fundamentais. Quais são as características dos direitos fundamentais que eu quero te lembrar? Na verdade, é só uma. É a universalidade. Tá? A ideia da universalidade, que os direitos fundamentais protegem toda e qualquer pessoa pelo simples fato dele ser pessoa. Então, se cair alguma questão dizendo, por exemplo, o seguinte para você, uma lei municipal que visava proibir os estrangeiros de trabalhar no município alfa, pode isso aqui? Não pode, porque o direito ao trabalho, o direito ao acesso ao trabalho é um direito fundamental, é um direito social, está lá no artigo 6º. E ele é marcado pelo direito do quê? Pela universalidade. Sem contar que quando a gente fala sobre o tema trabalho, o município não pode legislar sobre isso. Quem legisla sobre trabalho é quem, gente? A União. Lembra lá? É competência privativa da União, capacete de PM, que a gente brincava nessa discussão. Então tenha calma, restringiu demais os direitos fundamentais para determinado grupo, lembra que a marca dele é a universalidade. É um ponto interessante para você colocar.
Outra questão que eu quero te chamar a atenção é a ideia da relatividade. Os direitos fundamentais, eles são relativos. A gente não tem nenhum direito fundamental que é absoluto. Então, em certa medida, todos podem ser restringidos. Mas aqui tem a observação que eu quero fazer com você, principalmente quando a gente fala sobre os direitos sociais, direitos concentrados lá na ordem social. Lembra que os direitos sociais estão no artigo 6º, mas a ordem social do artigo 70 em diante é que vai trazer efetivamente aquelas considerações, aquelas pontuações de aprofundamento, tá bem? Então, o que eu quero te chamar a atenção? Eu preciso que você lembre do seguinte: todo direito fundamental, no âmbito dos direitos sociais, ele tem o que a gente chama desse núcleo duro, tá? Esse núcleo duro que eu estou chamando aqui é o que a gente chama de mínimo existencial, tá? O mínimo existencial. O que eu quero te lembrar com isso aqui? Os direitos fundamentais, eles podem ser restringidos, correto? A gente acabou de falar que nenhum direito fundamental é absoluto. Mas é importante que você tenha em mente o seguinte: eu não posso suprimir, eu não posso esvaziar o mínimo existencial. Por quê, pessoal? É muito comum que às vezes traga uma discussão na sua prova, dizendo que o município não pode implementar determinada questão no âmbito da educação, por causa do princípio da cláusula da reserva do possível. A cláusula da reserva do possível é quando ele fala pra gente que não tem o quê? Eu não tenho dinheiro. Ele até pode alegar a cláusula da reserva do possível, mas a cláusula da reserva do possível não pode alcançar o mínimo existencial. Então, por mais que tenha a lógica da restrição, nenhuma restrição pode alcançar o núcleo duro, que é o que a gente chama de mínimo existencial. Então, falou da cláusula da reserva do possível, deixa eu colocar aqui, toma cuidado lá, que eu não posso esvaziar o mínimo existencial, é quando a gente fala sobre os direitos sociais. Então, queria já trazer essas questões aqui para vocês. Como a AB gosta muito de trazer questões no âmbito dos direitos sociais, tem um particularmente que eu acho que tem uma grande possibilidade de cair na sua prova, que é o direito ao meio ambiente, tá? O direito ao meio ambiente, que é um direito fundamental de terceira geração, tá? Ele é um direito fundamental de terceira geração. Lembra que quando a gente fala dos remédios constitucionais, o remédio constitucional que protege qualquer lesão ou ameaça de lesão ao meio ambiente, que vai fazer cessar essa lesão, é a ação popular. Tá? Então, falou de meio ambiente, já fica ligado ali da possibilidade de você impetrar uma ação popular. Mas o que eu quero te chamar mesmo a atenção é o seguinte: falou qualquer situação, pessoal, de alteração de uma proposta que vai ter impacto ambiental, falou qualquer coisa sobre supressão, vai diminuir a reserva ambiental, o espaço, o tamanho da reserva ambiental, pelo amor de Deus, para que isso possa acontecer, eu preciso de uma lei. Eu tenho essa exigência constitucional que qualquer alteração que impacte o meio ambiente, a reserva ambiental, que cause diminuição dessas estratégias de proteção, essa discussão ela não pode acontecer por outro processo legislativo que não seja o quê? A lei. Então, se falar, por exemplo, para você que vai fazer uma discussão de alteração da reserva ambiental e para isso vai usar uma medida provisória, está errado, tá? Eu não posso fazer uso da medida provisória. É inconstitucional formalmente, porque eu não estou observando essa exigência do rito exigido pela Constituição. Então, esse é um ponto que eu quero te chamar a atenção. Além dessa questão da reserva legal, pessoal, eu quero te lembrar, inclusive, que quando a gente fala sobre a responsabilidade dos danos causados. Lembra que a responsabilidade dos danos causados, pessoal, ela vai atingir tanto as pessoas físicas e as pessoas, o quê? Jurídicas, tá? E elas podem ser responsabilizadas civil, penalmente e administrativamente. Sem contar que elas precisam, o quê? Diminuir o impacto causado. Eu vou ter a punição e ainda preciso, o quê? Ressarcir o dano. As discussões envolvendo o direito ao meio ambiente estão lá no artigo 225 da Constituição, com todas as exigências que você precisa lembrar para você tomar cuidado, tá?
Outro ponto que eu quero te chamar a atenção, ainda falando dos direitos sociais, é falando sobre o direito à cultura. Quando a gente fala sobre o direito à cultura, a gente pode fazer um desdobramento aqui, pessoal, falando sobre o direito à proteção do patrimônio histórico e cultural, tá? Então, falou da proteção do patrimônio histórico e cultural, você pode se apoiar nas estratégias de proteção da cultura. Então, só para você fazer essa aproximação que está nessa discussão da ordem social, eu queria que você tomasse cuidado com isso aqui. Qual é o remédio constitucional que protege as discussões envolvendo o patrimônio histórico e cultural? Também é a ação popular. Então, quero que você tome cuidado com essa discussão. Acho que vai cair alguma coisa envolvendo ordem social. Minha maior aposta, particularmente, é envolvendo o meio ambiente, mas é importante tomar cuidado com as discussões envolvendo a cultura. Vamos lá. Mais uma observação para a gente fazer, para ir tranquilo para a prova, agora envolvendo os direitos individuais. Eu quero te chamar a atenção, pessoal, sobre o direito à informação. Quando a gente fala sobre o direito à informação, lembre-se que nós temos as informações pessoais, as informações coletivas e as informações gerais. Lembrem-se, para você não confundir mandado de segurança com o habeas data, tá? O habeas data é quem protege as informações pessoais. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, do acesso à informação coletiva ou acesso de uma informação geral, aí você tem que ir para o mandado de segurança, tá? Lembrando que a regra do acesso à informação é o quê? A publicidade. Mas a gente tem aquelas possibilidades, o quê? De fazer a reserva, de colocar em sigilo. Quando a gente pode colocar em sigilo? Quando for uma questão de segurança da sociedade e do Estado. Questões envolvendo criança e adolescente também podem ser colocados sobre sigilo. Lembra lá que a gente tem a lei do acesso à informação, se você precisar trazer mais complementos, mais informações para além daquilo que está previsto na Constituição. Também é um bom direito fundamental para você dar uma olhada que possa cair aí na sua prova. Outra questão que eu quero te chamar a atenção é o direito de associação. O direito de associação é um desdobramento da própria ideia da liberdade de expressão. O direito de associação é um direito que se manifesta o quê? Com mais de uma pessoa. Qual é a diferença do direito de associação com o direito de reunião, pessoal? Não confunde isso aqui, pelo amor de Deus. O direito de reunião é quando a gente está falando da manifestação pública, a pessoa na rua, marcha da maconha, que ela não tem uma durabilidade muito grande. Quando a gente fala do direito de associação, é uma reunião permanente, né? Um grupo ali que tem determinados objetivos coletivos. O que eu quero te relembrar quando a gente fala do direito de associação? Primeira coisa é que não pode ter intervenção do Estado. O Estado não tem que autorizar a criação da associação. O Estado não tem que criar condições para a criação da associação, como, por exemplo, para que a sua associação seja criada, o município alfa exige que um grupo X dê autorização. Isso pode acontecer? Não pode. Primeiro, duas coisas erradas para você ver aqui. A associação não tem intervenção do Estado. Qual é o segundo ponto equivocado no que eu acabei de falar? Município não pode legislar sobre o quê, pessoal? O Instituto do âmbito do direito civil. Quando vai falar sobre questões envolvendo o direito civil, quem legisla sobre isso é a União. É competência privativa da União legislar sobre questões envolvendo os institutos do direito civil. Então, se falar de intervenção, autorização do Estado para a criação da associação, não pode. Lembra que quando a gente fala da associação, ela pode ser suspensa. Só que o funcionamento de uma associação para ser suspensa, ela precisa de uma o quê? De uma decisão judicial. Então, você vai precisar de uma decisão judicial
para que o funcionamento de uma associação fique suspenso, seja interrompido temporariamente. Para que essa interrupção seja definitiva, para que seja interrompida de forma definitiva, ela seja fechada, aí você precisa de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, toma cuidado com isso aqui. Tá? Então, pode ser que caia na sua prova falando de um ato do prefeito que fecha uma associação por meio ali de um decreto. É errado, porque você precisa de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, fica ligado nessas questões que são bem interessantes para a gente falar. Já que a gente mencionou o direito de reunião, tem duas coisinhas aqui que eu quero lembrar para vocês quando a gente fala sobre o direito de reunião. O direito de reunião, pessoal, ele precisa de autorização para que eu tenha uma manifestação. Quero fazer uma manifestação, a Marcha da Cocada, pelo direito de comer cocada toda segunda-feira em Curitiba, a distribuição gratuita para todas as pessoas. Eu preciso ter uma autorização da entidade competente, da instituição competente? Não, eu não preciso ter autorização. O que eu preciso é comunicar. Eu preciso comunicar a autoridade competente. E lembra que essa lógica de comunicar a autoridade competente, por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, não é fundamental. Pense nas reuniões espontâneas. A gente sai aqui do curso jurídico e resolve marchar, por exemplo, pelo direito de usar camisa preta todo dia. Bom, o direito você tem, né? Pela obrigatoriedade. A gente poderia fazer essa marcha espontânea? Saímos daqui e vamos falar sobre isso? Podemos. Então, a gente não comunicou ninguém. A gente perdeu, a gente está violando esse direito fundamental? Não. Então, cuidado que essa comunicação, ela não é super, hiper essencial, é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal quando a gente fala sobre o direito de reunião. Para a gente fechar isso aqui, tem uma última coisa que eu quero falar para vocês sobre nacionalidade. Tá? Sobre nacionalidade. Lembra que quando a gente fala de nacionalidade, a gente tem aquela possibilidade da perda da nacionalidade. A gente tem a perda sanção e a gente tem a perda renúncia, tá? A perda sanção, eu preciso do quê? De uma decisão judicial, tá? Eu preciso de uma decisão judicial, mas para algumas situações específicas. Quais são as situações específicas que você precisa, pessoal? Se você tenha cometido ali fraude ao processo de nacionalização ou algum crime voltado ao quê? A violação do Estado constitucional, da ordem constitucional. E a perda renúncia é quando você abre mão, lembrando que você não pode ficar num Estado, numa situação de apátrida. Aqui, tanto o brasileiro nato pode renunciar, como o brasileiro naturalizado. Aqui é só para o brasileiro naturalizado. Qual é o último pontinho, última coisa que eu quero te falar? Brasileiros naturalizados podem entrar com uma ação popular? Podem entrar com uma ação popular. Agora, toma cuidado. Brasileiro naturalizado pode ocupar cargos políticos? Pode, salvo o caso de quê, gente? Presidente da República, né? E vice-presidente da República tem aquela lista que a gente vê naquelas discussões de tratamentos diferenciados que são autorizados apenas pela Constituição entre brasileiro nato e naturalizado. E lembrem-se dos portugueses equiparados. Os portugueses equiparados têm os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados. É isso, pessoal. Tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua prova.